O mundo entra numa crise de alimentos, mais caros, mais escassos, e muita gente aponta como principal vilão da história o biocombustível, inclusive o álcool brasileiro. Os preços do milho, do trigo, do arroz e de vários outros produtos dispararam nos últimos meses, provocando tumultos nas ruas, em vários lugares pobres do planeta. O Sem Fronteiras desta semana quer saber que fatores contribuem para a atual crise de alimentos e qual o verdadeiro papel dos biocombustíveis nessa história. A fome derrubou o governo do Haiti e ameaça os da Malásia e do Egito. Em outros 10 países da Ásia, África e Caribe, dezenas de pessoas morreram em choques com a polícia, em protestos contra a fome, causada pela súbita alta no preço de alguns alimentos. O preço mundial do arroz dobrou nos últimos 3 meses. O do milho e da soja triplicou nos últimos 3 anos. O do trigo quadruplicou. Depois de 2 décadas de preços muito baixos, de repente, estes produtos passaram a subir tanto quanto o petróleo. E, em parte, foi a alta do petróleo que causou a dos alimentos. Quando o barril de petróleo passou de $60 em 2006, o etanol, o álcool extraído do milho nos Estados Unidos, se tornou muito rentável. Mais de 100 usinas de álcool entraram em funcionamento, pagando mais pelo milho, que antes ia para a ração animal. Os Estados Unidos são o maior produtor e exportador mundial, fornecem metade do milho consumido no mundo. O presidente Bush convenceu o Congresso a multiplicar por 5 o etanol de milho produzido no país. O governo americano paga $7 bilhões por ano para subsidiar a produção do álcool de milho. Este ano, 40% do milho plantado nos Estados Unidos irão para a produção de combustível, não mais para de alimentos. Resultado, o preço do milho triplicou. Com a febre do etanol, o agronegócio americano reduziu as plantações de soja e trigo para plantar mais milho, e esses produtos também encareceram. Diante da explosão da fome causada pela alta mundial dos alimentos, muitos apontam para o boom do etanol de milho como a causa principal. Os mais pessimistas calculam que, por causa dos biocombustíveis, até 2015, o número de famintos no mundo vai crescer. Mais 600 milhões de pessoas não vão ter o que comer. Surgiu um movimento internacional, países pobres à frente, para convencer os países ricos a parar de subsidiar a produção de etanol e de biodiesel. Muitos economistas alertam que o problema é bem mais complicado. E as causas da alta dos alimentos são muitas. O economista colombiano José Antônio Ocampo acha que um aumento na produção poderá acabar com a crise dos alimentos, mas acredita que o fim dos subsídios aos biocombustíveis seria uma medida imediata e eficaz. Ex-secretário-geral da CEPAL, ex-subsecretário-geral da ONU e hoje professor da Columbia University, Ocampo conversou com o Sem Fronteiras em Nova York. Los biocombustibles tuvieron un efecto muy fuerte por la distorsión que generan los subsidios a la producción de maíz en Estados Unidos. Eso hizo que hubiera una producción de etanol basado en maíz que no es económicamente rentable, pero que distorsionó los mercados de los productos agrícolas. E de que maneira houve uma repercussão, um efeito dominó a partir daí no resto da... Bueno, hubo un efecto, además de otros factores, yo diría que sobre todo problemas de clima en Australia, que afectaron varias cosechas, especialmente la de arroz, pero no solo arroz, y también la decisión de varios países de prohibir las exportaciones, India y Vietnam en particular. Entonces todo eso generó un ambiente que además ha tenido algo de especulativo. Mas uma das coisas que mais subiu foi o trigo. Ese es por el maíz, porque sustituye directamente al maíz en Estados Unidos. Muita gente diz que bilhões de dólares saíram de Wall Street, de mercado financeiro, para investimento em commodities, especulação em commodities. ¿Isso é um fator? Es posible, pero no estoy seguro que sea un factor muy importante. E qual é a saída? Isso vai continuar por muito tempo? Yo creo que el problema crítico ya debe comenzar a superarse.
porque creo yo que hubo, de hecho, en marzo parecía que ya los precios habían llegado al techo. Para mí el problema más importante de corto plazo es la crisis alimentaria en sectores muy pobres de la población. La CEPAL acaba de hacer un estimativo de que podría haber 10 millones de pobres adicionales en América Latina por el problema de los alimentos. Por lo tanto, creo yo que el problema más importante ahora es cómo llegar con alimentos a sectores muy pobres de las poblaciones. Y este es un problema particularmente importante en Asia, donde de hecho hay ya algunos estimativos un poco complicados, lo mismo que en África, pero debido a la magnitud del problema, llegar con alimentos a Asia y a África parece ser lo más importante. E qual é o efeito nessa crise dos alimentos que está tendo o aumento do preço do petróleo? El precio del petróleo fue lo que elevó la rentabilidad de los biocombustibles. Y por lo tanto hizo que una mayor cantidad de tierra se dedicara a biocombustibles. Y de nuevo, eso tiene razón de ser cuando se ha utilizado para caña de azúcar, como en el caso de Brasil o de Colombia, pero no tiene sentido en el caso del maíz, porque allí la única base de la rentabilidad son los subsidios. Mas por que os Estados Unidos investiram tanto nesse boom do etanol? Bueno, precisamente por las distorsiones que generan los subsidios. Y por eso la solución más importante en esta crisis es eliminar el subsidio a la producción de maíz. Y yo le agregaría una cosa más. Los subsidios agrícolas en el mundo industrializado subieron en los años 80 precisamente por la caída de los precios internacionales. Esta es la mejor coyuntura para acabar rápidamente con los subsidios agrícolas y eliminar ese problema que ha sido tan conflictivo en las negociaciones internacionales. A Europa começa a dar atrás no compromisso de impor cada vez mais o uso de biocombustível para transporte no continente. A proposta surgiu um ano atrás e visava combater a mudança no clima através da mistura de biocombustível na gasolina ou no diesel, como se faz no Brasil. Só que aumenta cada vez mais na Europa a pressão de organizações ambientalistas e outros grupos contrários à ideia de extrair combustível de produtos agrícolas. A oposição cresceu quando explodiu a atual crise de alimentos no mundo, com revolta de populações da Argentina à Malásia, do Haiti ao Egito. Reclamam de preços altos e escassez, apesar de produção agrícola recorde no mundo. Enquanto isso, especialistas da Agência Europeia do Meio Ambiente recomendam congelar os planos de usar biocombustíveis na União Europeia toda, em vista de supostos danos ecológicos na produção. A Alemanha já foi mais longe. Sob pressão do lobby ambiental e o da indústria automobilística, o governo alemão suspendeu planos de adotar a mistura de 10% de álcool na gasolina. A reação da França à crise de alimentos segue a ladainha tradicional naquele país quando se fala do campo. O governo pegou o novo pretexto para recomendar manutenção e até aumento de protecionismo e subsídios à agricultura europeia. O oposto disso é o que propõe, em reportagem de capa, a revista britânica The Economist. Sua linha editorial liberal prega que mais vale abrir os mercados à livre concorrência para que a crise mundial de alimentos não vire uma tsunami silenciosa e os produtores rurais, aos poucos, possam se adaptar à demanda maior. O espírito crítico no setor se aguçou ainda mais após a declaração do ex-deputado socialista suíço Jean Ziegler, relator da ONU para questões de alimentos. Ele disse que biocombustíveis seriam um crime contra a humanidade.
desviariam comida dos pobres para fabricar combustível de automóvel no mundo rico. Críticos menos excitados reconhecem que outros motivos contribuem para o aumento de preço dos alimentos pelo mundo. Milhões de novos consumidores estão entrando no mercado, de chineses a indianos, brasileiros a africanos, com demanda maior e mais variada de comida. Quanto mais carne o chinês come, mais vacas precisam ser criadas e mais grão é desviado para produzir ração. Pura sorte que chinês não bebe muito leite, ainda. Os críticos não ignoram tampouco que transportar alimentos pelas longas distâncias dos mercados globalizados eleva custos, pois gasta petróleo, cada vez mais caro. E cortar o uso de petróleo é mais difícil que suspender o de álcool. Se o novo foco de ataque ao biocombustível assume áreas mais surpreendentes e dramáticos agora, notam alguns desses críticos, é justamente porque havia muita expectativa favorável. E a decepção é grande. Outros preferem acreditar em campanha organizada. Para discutir essas questões, o Sem Fronteiras em Londres foi a sede mundial de uma das organizações não governamentais mais envolvidas na proteção ao meio ambiente, Friends of the Earth, ou Amigos da Terra. Lá conversamos com Kenneth Richter, o especialista em biocombustíveis na entidade. Well, we're very concerned about this large-scale, this push for large-scale expansion of biofuels that we're seeing at the moment for three main reasons. They will lead to damage to the environment, they will lead to the destruction of important habitats like the rainforest, they will harm people in terms of pushing up the price of food worldwide. And they do nothing to tackle climate change, as latest research has shown that most biofuels don't save significant emissions. The latest scare now seems to blame biofuels for a great part of the food crisis taking place in the world today. But surely there are other more important causes, such as the fact, for instance, that the Chinese and the Indians are eating more. Isn't that more important than the role played by biofuels? That's certainly true. I think there are several reasons for the food crisis that we're seeing at the moment. What we're seeing is an already strained global market for food, and on top of that we now have this additional demand for biofuels, which is happening very quickly, which leads to this very quick increase in the price of food as we're seeing it. Take a country like Brazil. It's been producing ethanol or alcohol from sugarcane for more than 30 years. It's a very successful program. But in the context of your opposition to biofuels, would you recommend that Brazil stops this program? Well, no. I think that it's fair. This has been happening in Brazil for a long time, and obviously there has been, that's had already led to some damage to the forest and other habitats there. But we wouldn't suggest that they stop now. But what we are particularly concerned about is the additional demand coming for biofuels now from Europe, proposing a 10% target for biofuels to be, all transport fuels to be 10% biofuels in Europe. This would, lead to an additional demand, which would lead to a large increase of the area being grown with sugarcane and soya in Brazil, with damage to rainforest. The World Bank now says that the amount of grain required to fuel the tank of a large car as biofuel would be enough to feed a person for a whole year. Right, that may be true with the biofuel or ethanol made out of corn, for instance, but out of sugarcane, the only thing it does is to prevent people from rotting their teeth. So it's not really an argument, is it? Well, we have to see, very often we see indirect effects. For example, if the US is using increased amounts of maize for biofuel, they have to import
more of other crops. They have to import more food, or they have to import more soya for feed, in fact, which then leads to the expansion of soya production in Brazil, and again with damage to the rainforest there. Let's take Africa. Food production in Africa hasn't grown too much, but biofuels hasn't grown that either. And the reason they don't have enough food seems to be more related to the fact that they can't sell abroad to the rich world the agricultural products they make, because the rich world has protectionism. So that's a factor that has to be taken into consideration. Well, again, I think there are a number of factors contributing, to the food crisis in Africa. But what we are actually seeing is that Western companies are going into Africa, buying up large amounts of lands to grow biofuels like jatropha and other crops there, quite often on land that was previously used for food production. No Brasil, a alta do preço dos alimentos provocou uma pressão inflacionária que ameaça a nossa tranquilidade. Mas ao contrário de alguns outros países, onde o povo revoltado partiu para a briga nas ruas, aqui os pobres estão comendo mais e melhor. Isso também contribui para a elevação dos preços. E não são só os brasileiros. A melhoria da alimentação aqui se repete no resto do mundo. O epicentro dessa crise é um aumento de demanda. Fatores conjunturais, no entanto, contribuem para empurrar a discussão para a produção de biocombustíveis, principalmente, como vimos, nos Estados Unidos. Mais uma vez, o presidente Lula, em recente viagem à África, tocou em alguns pontos importantes. A carência que hoje observamos está relacionada com as práticas protecionistas dos países ricos. A produção de alimentos em países em desenvolvimento foi muito desestimulada pela existência de produtos subsidiados no mercado internacional. Devemos desenvolver mecanismos que gerem riqueza. É importante diversificar a produção, promover o desenvolvimento rural e a capacidade produtiva agrícola. O Brasil, que produz álcool a partir da cana-de-açúcar, planta altamente produtiva, acabou pegando o rescaldo das críticas que atingem os programas de biocombustível. Muitas das críticas nem levam em conta que o Brasil é, antes de tudo, um grande produtor e exportador de alimentos. A área plantada de soja, por exemplo, é quase 7 vezes maior do que a de cana destinada à produção de álcool. O problema é que, com os preços mais do que atrativos no mercado internacional, mesmo produtos normalmente destinados ao mercado nacional estão agora indo para exportação, caso do milho e do arroz. Tanto que nesta semana, para garantir o abastecimento interno, o governo brasileiro resolveu barrar a venda para o exterior de arroz do estoque público. O próximo produto a sofrer restrições pode ser o milho. O Sem Fronteiras procurou em Campinas o cientista Rogério Cerqueira Leite, professor emérito da Unicamp, para desvendar o que o Brasil tem a ver com a crise que está nas manchetes dos jornais. A cultura da cana-de-açúcar se alastrou no Brasil a ponto de criar problemas para a produção de alimentos? Não creio que isso seja um problema real no Brasil, pelo menos, certo? Certamente não é um problema no Brasil, porque nós temos uma quantidade de terras ainda não utilizadas extremamente grande. Então, nós temos cerca de 300 milhões de hectares que são adequados para a cana e que ainda não foram utilizados, que não estão sendo utilizados atualmente. E quanto nós usamos hoje? Hoje nós usamos para a cana em geral, para açúcar e álcool, 6 milhões e meio mais ou menos de hectares apenas. Certo? E o senhor está dizendo que nós temos 300 milhões 300 milhões ainda disponíveis, certo? Que podem ser mobilizados para álcool. Quer dizer, nós temos mais do que isso de terra disponível. Então por que surgiu essa grita de entidades internacionais contra os biocombustíveis? Veja bem, o que eu acho é que existe, de fato, existe um escasseamento um aumento de preços, pelo menos, dos alimentos, mas isso foi provocado possivelmente pelo aumento da demanda, quer dizer, entraram no mercado de uma maneira bastante acelerada, Índia, China,
E mesmo no Brasil, hoje se come mais e se come melhor do que se comia há 5, 10 anos atrás. Então, isso faz uma diferença. Agora, a razão por que cada um dessas organizações está se voltando contra os biocombustíveis, eu acho que é uma defensiva. Acho que há vários componentes. Um deles é o medo natural que se tem de qualquer coisa que surge com uma surpresa e você não conhece ainda muito bem. Nós não sabemos como é que vai ser com os biocombustíveis ainda. Muito menos os europeus, os americanos, etc. Bom, então é isso uma parte do problema. Eu acho que a segunda parte do problema são interesses locais, né? De grupos que achavam que iam entrar no mercado de alguma maneira ou de outra, né? O pessoal do petróleo tem razões muito sérias para se sentir um pouco ameaçado pela presença do álcool, por exemplo, no mercado, do biodiesel, etc. A participação do álcool combustível no mundo ainda é muito pequena, não? Justamente. Hoje o álcool, digamos, é 1% da gasolina do mundo, apenas, né? Então, e além do mais, o que a produção de álcool usa de terras hoje no mundo é também da ordem de 1% daquilo que usa-se para alimento, produção de alimentos, menos que 1%. Aliás, eu acho que é menos que 0,5% da produção de alimentos. É irrisório, quer dizer, um aumento da produção de álcool, mesmo que seja por um fator de 10, não pode afetar em 10 anos, se a gente tiver um aumento por um fator de 10 da produção de álcool no mundo, não afeta a produção de alimentos no mundo, porque o aumento de produtividade na área de alimentos já compensaria esse aumento, essa redução, digamos, de espaço, se houvesse. É claro que algumas regiões vão ajustar a sua produção de alimentos de acordo com a produção de álcool. É possível que algumas áreas específicas, pequenas regiões do globo, tenham que fazer alguns ajustes. No caso americano, no entanto, é possível relacionar a alta do preço do milho com a produção de biocombustível. Eu acho que mesmo no caso americano isso não foi o fator principal. O fator principal ainda foi a demanda que foi aumentada dos próprios produtos americanos pelo aumento da demanda na China, na Índia e nos países emergentes de maneira geral. A crise de alimentos não é geral. Atinge apenas alguns produtos, principalmente cereais. Mas é suficiente para levantar um alerta. É preciso um esforço internacional para aumentar a produção agrícola nos países mais pobres. E esse esforço tem muito a ver com o corte de subsídios na Europa e nos Estados Unidos, na produção de milho para etanol.